cumprimentar todos na paz do Senhor. Uma palavra de edificação para mim e para a sua vida nessa tarde. Que Deus fale tremendamente ao seu coração, como já falou no meu, sobre as oportunidades que Ele dá para nossas vidas e o que a gente faz com essa oportunidade. E para que a gente quer essas oportunidades? E quando elas chegam até mim, até você, o que a gente faz? Quais são as nossas atitudes diante do que o Senhor coloca na minha e na sua mão? E para a base dessa palavra, que é a palavra do Senhor, ela está em Gênesis 37, no capítulo 18, 19, e em seguida 20, 21. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Ei, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois agora, e matemo-lo. Lancemo uma dessa cova, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será do seu sonho. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramareis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não os lancei mão dele, isto é, para livrá-los da mão deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias coisas que traziam, e tomando, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão, então levantaram seus olhos e viram a companhia de ismaelita, que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão, escondamos sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. A palavra que afirma que os próprios irmãos atentaram contra José. E a gente não vai entrar no contexto que foi por causa dos seus sonhos ou por causa de inveja, não. O Senhor tem falado comigo sobre oportunidades. E a gente vai começar pela oportunidade dos irmãos. Porque além deles fazer tudo errado, não ouvia o irmão, que era o irmão mais novo, não ouvia o pai. E o pai enviava José para ver o que eles estavam fazendo de errado, qual o caminho que eles estavam tomando, ao invés de ser o contrário, né? Eles tomar conta de José. Ali ele mandou o José até eles, para ver aonde que eles estavam. Eles já tinham tomado outro rumo diferente do que o pai tinha mandado eles fazer. E José custou achar eles, levando suprimentos para eles, vendo para ver como que eles estavam. E ali, quando eles chegaram, a oportunidade que eles tiveram, que o irmão estava longe do pai, ao invés de agradecer, foi tentar matar o irmão. E o primogênito, que era Rubem, falou: não pode, a gente não pode matar ele, vamos jogar ele nessa cova,
Mas quando Rubem não estava, a gente sabe o que aconteceu, que eles pegaram e venderam a José. Mas isso tudo a gente sabe que provinha do Senhor. Porque eles achavam que era eles que estavam fazendo, mas tem coisas que Deus permite. Permite, para a gente chegar aonde Deus quer. Porque se for por mim e por você, a gente não chega. Então Deus ele permite certas coisas que muitas das vezes parece que são adversidade para mim e para você, mas são chamadas de oportunidades. Porque através disso tudo que aconteceu na vida de José, a gente sabe que aonde ele chegou, que rumo ele tomou, e sempre a palavra afirma, e o Senhor era com ele. Por quê? Porque aonde José chegava, é como a palavra mesmo diz, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar ela. Então aonde José chegava, ele obtinha vitória, prosperidade. Tudo que ele colocava as mãos era abençoado. Então com certeza ele sabia que o Senhor estava ali com ele, apesar de todo o sofrimento. E o que me chama a atenção, o Senhor me chamou a atenção, que ao passar isso tudo, ele tinha apenas 17 anos. E ali quando ele virou governador do Egito, que os irmãos chegaram até ele, era a oportunidade que José tinha para se vingar. E essa é a diferença que nós devemos fazer. Quando a gente passa por situações, que as pessoas permitem a gente passar por situações, traições. Muitas das vezes nós somos apunhalados pelas costas por aqueles que deveriam nos ajudar, nos apoiar. Muitas vezes nos entristece, nos decepcionam. Mas isso tudo é o Senhor trabalhando para a gente chegar no nível que Ele quer, para a gente ser aperfeiçoado. Porque se não for aperfeiçoado o meu e seu caráter, nós vamos ser como os irmãos de José. Na primeira oportunidade a gente vai querer se vingar. Se adquirir um trabalho melhor do que o do outro, nós vamos querer passar por cima da pessoa. Se a gente chegar num cargo alto, vai querer pisar no outro. Se vingar. Se a pessoa que muitas das vezes nos maltratou, nos humilhou, até nos feriu, quando a gente tiver a oportunidade de estender a mão, nós vamos querer pagar o mal que ele nos fez na mesma moeda. Então, todas as situações que nós passamos, eu sei que é difícil, é muito fácil falar, mas todas as situações que nós passamos é o Senhor nos aperfeiçoando. E muitas das vezes a gente não passa no teste. Não é nenhuma prova, que a prova são várias perguntas. Às vezes é um simples teste. E nós não passamos nesse teste. Por quê? Porque a gente paga na mesma moeda ou dá uma resposta que não seria a que o Senhor daria para aquela pessoa, já que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Então, toda situação que a gente passa, que eu e você vamos passar ou já passamos, é o Senhor nos aperfeiçoando. É o Senhor nos aperfeiçoando. Por quê? Porque a gente não chega em nível algum. A gente não chega a ser médico, vamos colocar assim, a ser médico, ou chegar num lugar alto se não fizer uma faculdade. E essa é a nossa faculdade com Deus. Nós temos que passar por etapas. Primeiro você começa no pré, porque você é criança. Aí depois você vem para a adolescência. E você vai subindo níveis na escola. E quando chega a jovem, você tem que concluir o ensino médio para chegar numa faculdade. E é assim na minha e na sua vida. Não adianta a gente querer pular etapas,
porque a gente não vai alcançar. Não adianta você querer chegar no lugar. Muitas vezes eu falo, Senhor, o Senhor tem promessas de algo grande para a minha vida. Mas o Senhor olha para mim e para você e vê que verdadeiramente nós ainda não estamos prontos. E o que vai se levantar contra mim e com a sua vida, infelizmente, são os da nossa casa, são os irmãos, como diz lá, os irmãos de José, os próprios irmãos de José, onde ele esperava apoio, foi o que se levantou contra ele. Por quê? Porque ele tinha tido um sonho e ele já estava vendo o que Deus faria na vida dele, só que ele não saberia que ele tinha que passar esse processo, que os irmãos, os próprios irmãos iam jogar ele para passar esse processo. E Deus permitiu os irmãos jogar ele para ver qual seria a atitude dele lá na frente, quando encontrasse com ele, como aconteceu. Quando ele se revelou aos irmãos, ele falou, mas não se preocupem. Não se preocupe, que é o próprio Deus. É o próprio Deus que permitiu vocês fazerem isso. É o próprio Deus. O José falou para eles, não se preocupe. Eu não vou me vingar de vocês. E a gente sabe que ali ele se tornou governador do Egito, um cargo que nem existia. Por quê? Porque ele passou no teste do Senhor, ele foi aprovado pelo Senhor. O ouro, para ele ser lapidado ali, a gente só vê que ele tá bom quando você vê a sua imagem nele. E assim é o Senhor, comigo e com você. Quando ele vê que nós estamos tendo a atitude que ele teria, aí nós vamos ser aprovados. Eu sei que não é fácil perdoar 70 vezes 7, como diz o Senhor. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes, limpar o nosso coração, que muitas das vezes afeta a nossa caminhada porque o coração está amargurado. É um câncer na alma. Você tem que perdoar aquele que te ofendeu, como a mãe tem que perdoar um assassino que matou o seu filho. É muito complicado, mas cada um tem seu processo. E o Senhor fala que Ele não dá a luta que a gente não possa suportar. Se nós estamos passando aquele processo, porque o Senhor sabe que eu e você, nós suportaremos. E oportunidades que o Senhor dá para mim e para você, não é para se vingar quando a gente estiver lá no topo, lá no alto. Não é para se vingar. Não tem como você chegar lá em cima arrogante, soberbo. Eu consegui por meu mérito, por minha conta própria conta. Não é assim que o Senhor quer para mim e para você. Davi ali, quando Saul morreu, eles entraram em guerra. Eles entraram em guerra e é a palavra que diz. Entraram em guerra um contra o outro, porque Abner fez rei a Isbosete, né? E foram para a batalha em Gibeão. E ali eles guerrearam um contra o outro. Abner acabou ferindo Asael e ele morreu. E ali eles continuaram uma batalha. E o mais interessante disso tudo é que no capítulo 6, quando fala dos filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele foi proclamado rei, a palavra afirma ali que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas com uma diferença. Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. Por quê? Porque Davi estava na direção do Senhor. Ele recuava, se fosse necessário recuar, ele recuava. Ele recuava, então ele estava na direção do Senhor. Enquanto Saul avançava, aí Saul faleceu com seus filhos e o capitão
colocou outro filho dele no governo e ali ele continuaram continuamente avançando, enquanto Davi, se fosse necessário, ele retrocedia. Então, quando você está na direção do Senhor, você obedece à voz do Senhor. E cada oportunidade que Ele vai te dando, cada direção que Ele vai te dando, você vai cumprindo. Então, você vai crescendo. Davi ia se fortalecendo até chegar no reinado de Israel. Enquanto isso, a família de Saul ia se enfraquecendo cada vez mais. E falando de oportunidades, a gente vê também a vida de Sansão, o qual foi um escolhido, foi gerado numa mulher estéril, no ventre de uma mulher estéril, para ser nazireu de Deus. E quando ali ele se fez forte, ele começou a desobedecer, começou a não honrar seus pais, e queria casar com pessoas que não eram da tribo. E o Senhor, Ele já sabe o que eu e você vamos fazer, independente de onde Ele nos colocar, porque o Senhor ali, Ele usava as situações que Sansão causava para cumprir o propósito. Porque ali na palavra diz que, não sabendo seus pais, que isso vinha do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já sabia que eles seriam desobedientes. O Senhor, Ele vai nos levantando, mas Ele já sabe onde nós vamos falhar. A escolha é minha e é sua. Então Ele sabia onde Sansão ia falhar. E Ele usava essas falhas como Ele usa até hoje a nossa vida, que muitas das vezes a gente acha que Deus está nos usando, dando revelação, dando sonhos, mas acha que a gente está sendo aprovado. Não. Ele vai usando as situações, as circunstâncias, porque Ele já sabe onde eu e você falharíamos. Mas Ele vai usando as situações para cumprir os propósitos dEle. E assim Ele fazia com Sansão. E a gente sabe o que aconteceu com Sansão. Que quando verdadeiramente ele se arrependeu, ele pediu mais uma chance para o Senhor. Está lá em Juízes. Ele pediu a última chance para o Senhor, para cumprir o propósito. E ali fala que ele matou mais pessoas, mais na morte dele do que quando ele estava vivo. Para cumprir o propósito que Deus tinha para ele, quando ele teve seus olhos vazados, e ali ele pediu a chance ao Senhor, e o Senhor deu. E ali a palavra que diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, do que em vida. Porque ele foi levantado ali, porque já tinha passado vários juízes e ninguém obedecia. Ninguém obedecia. E ali ele pediu essa última oportunidade para o Senhor. Ele sabia que ele tinha vindo do Senhor para destruir o povo inimigo de Deus. E aonde está esse capítulo, essa passagem, né, para não ficar nas minhas palavras, é no 16, capítulo 16 de Juízes. Capítulo 16, no versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que lembre-se de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa, fez força sobre ela com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus.
e empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara em sua vida. Ou seja, o projeto do Senhor só cumpriu ali. E a gente vê aqui na leitura que ele ainda não queria cumprir o projeto do Senhor. Ele falou que era para vingar dos seus 2 olhos. Mas o Senhor, ele faz tudo perfeito. E ali ele usou até esse momento dele para destruir os inimigos do povo de Deus. E quando a casa estava bem cheia, ele clamou ao Senhor e pediu essa última chance. Então que nós não possamos deixar as oportunidades passar na nossa vida, para que a gente venha, como o povo quer ser, como ladrão da cruz, só no último instante, no último momento de uma enfermidade, o momento que estiver passando por alguma tribulação, você pediu uma última chance para o Senhor, que a gente venha cumprir os projetos do Senhor. Eu sei que é muito complicado, é difícil, porque quando a gente põe no coração fazer a obra e cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, vem os levantes, vem as adversidades, e a gente não suporta, porque é Deus que envia para ver se verdadeiramente é isso que eu e você queremos. Então que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que ela também possa falar grandemente no seu coração, e que o Senhor possa ministrar no nosso coração, que a gente possa rever o que a gente tem feito, da maneira que a gente tem feito para o Senhor, se é da forma correta, se é da forma que Deus nos pediu, ou se Ele que está tendo que nos apertar e empurrar para o projeto que Ele tem para mim e para a sua vida. O Senhor, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele pode colocar no meu e no seu lugar quem Ele quiser a qualquer momento. Ele pode pegar uma prostituta lá fora, como Ele fez com Raabe. Ele pode pegar quem Ele quiser, limpar e colocar dentro da casa dele. É nós que precisamos do Senhor. E é uma honra para mim e para você. É uma honra o Senhor nos escolher mesmo com as nossas falhas. Que você possa meditar nesses capítulos que o Senhor colocou no meu coração. Começa ali em Gênesis 37. Passa por Samuel, 1 Samuel. E chega aqui no capítulo que eu li de Juízes. No capítulo de Juízes, que termina com a morte de Sansão. E ver o que eu e você, nós estamos fazendo da nossa vida. 2 Samuel, no capítulo 3, quando fala dos filhos de Davi nascidos em Hebrom e das guerras. Começa no capítulo 2 em diante. Que a gente possa meditar e entender o que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Que a gente possa pedir força a Deus para cumprir os propósitos e não esconder os talentos que Ele tem confiado na minha e nas suas mãos. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa casa, que Ele continue nos protegendo, nos guardando, porque se eu estou aqui, se você está aí do outro lado para ouvir essa mensagem, é porque o Senhor nos permitiu mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Porque a palavra afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que ela se renova a cada manhã. E se renovou mais esse dia para eu estar aqui cumprindo o projeto do Senhor que o Senhor tem para a minha vida, através desses vídeos. Que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E que o Espírito Santo possa continuamente falar no seu coração. E que a gente venha tirar todos os impedimentos, todas as barreiras, tudo aquilo
e não deixa a gente cumprir os projetos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. No nome de Jesus.